fazer o seu vídeo. Olá, segunda série A. Iremos fazer hoje um pequeno vídeo explicando como devemos escrever a forma molecular e a forma estrutural de um composto orgânico, beleza? Como sabemos, o composto orgânico ele é formado de carbono e hidrogênio, além de oxigênio e nitrogênio, mas na grande maioria é formado por carbono e hidrogênio em sua estrutura, ok? Bem, mas como devemos fazer isso aí? Bem, será bem simples. Nas questões que eu coloquei no Classroom, vocês irão ver lá que há fórmulas estruturais. E pede para você determinar a forma molecular, para determinar também o composto, sua massa, no caso sua massa molecular. Então nós iremos começar a entender como é que ocorre esse mecanismo. Então a química orgânica, vou falar que o tema principal dessa pequena aula é a química orgânica. Aí na química orgânica podemos estudar, nesse caso, né, que é o tema do nosso trabalho, drogas naturais e sintéticas. Tanto as drogas naturais quanto as sintéticas podemos representá-las por fórmulas moleculares e fórmulas estruturais. E para isso devemos entender esse mecanismo, que é muito simples, como falei anteriormente. Então vamos lá. Vocês viram que o elemento químico, para que ele possa, de modo geral, ficar estável, tem que se unir a outro. Pode ser através de uma ligação iônica, um composto iônico, eletrovalente, ou através de uma ligação metálica, elementos de metais, ou também através da ligação covalente, que é o objeto de nosso estudo. E nesse caso pode envolver elementos não metálicos ou não metálicos. Então o que vai acontecer? Esses elementos eles terão que compartilhar entre si pares de elétrons, para que eles possam ter uma configuração estável. Então, seja o elemento carbono, o hidrogênio, o oxigênio ou o nitrogênio, ambos irão ter que compartilhar entre si pares de elétrons, tá certo? Então vejam, nós devemos analisar que cada elemento químico eles precisam ganhar elétrons. Então, se nós analisarmos o carbono, cujo número atômico é 12, significa dizer, desculpa, isso aqui é a massa atômica, é 6, significa dizer que ele tem 6 elétrons em sua estrutura. Então o que vai acontecer? Ao distribuirmos esses elétrons na última camada de valência, ele vai precisar de alguns elétrons. É onde entra a ligação covalente, o compartilhamento. Então nós devemos, nesse caso, ver que o carbono, na sua última camada eletrônica, ele vai ter 4 elétrons. Eu vou simbolizar esses elétrons por esses pontinhos. Onde, nesse caso aqui, eu vou ter como embasamento a fórmula eletrônica de Lewis. Ele desenvolveu essa fórmula estrutural eletrônica, ou seja, fórmula eletrônica. Então, para que o carbono fique estável, ele precisa compartilhar, ganhar, nesse caso, né, mais 4 elétrons, e assim adquirir uma configuração de 8 elétrons. Então, ele vai ter que se unir a alguém, que pode ser ele mesmo, ou pode ser hidrogênio, marinho nesse caso, oxigênio, entre outros. Bem, feito isso aí, já sabemos que ele precisa ganhar 4 elétrons para ficar estável. Então o outro cara vai precisar se unir a ele. Aí vamos supor que ele se una ao oxigênio. Então podemos representar o carbono centralizado, um oxigênio. E por que o oxigênio? Porque também ele é um não metal
e ele precisa também ficar estável. Só que o oxigênio ele vai apresentar em sua camada de valência, cujo número atômico dele é 8, 6 elétrons. Então, distribuindo aqui esses elétrons por esses pontinhos, ficará dessa maneira. Só uma simbologia, certo? Isso aqui não é elétron, é uma simbologia. Já no caso do carbono, eu vou representar por bolas pretas. Bolas pretas. E vai ficar dessa maneira. Aí teremos, nesse caso, esse par, um par, 2 pares, 3 pares, 4 pares. Então foi compartilhado 4 pares de elétrons entre carbono e oxigênio, formando assim um composto muito conhecido que é o gás carbônico, ou dióxido de carbono. Portanto, podemos representar essa fórmula eletrônica como uma fórmula estrutural, trocando cada par de elétron por um bastão, que vai representar uma ligação simples, dupla ou tripla se for o caso. Então nós temos uma representação estrutural da seguinte maneira: temos o carbono centralizado, o oxigênio, e vou utilizar bastões que vai representar os pares de elétrons. Então aqui eu tenho 2 pares de elétrons, 2 ligações, ligação nesse caso dupla, ligação simples se for uma, 2 ligações, nesse caso aqui, entre oxigênio e carbono, ligação dupla, e também entre o carbono e esse oxigênio, ligação dupla. Se você observar, veja que cada traço é uma ligação, certo? Nesse caso simples. Portanto, para o gás carbônico nós temos a fórmula estrutural, tá certo? Com uma ligação dupla, vou colocar aqui LD e LD para simbolizar a ligação dupla, ok? E aqui nós temos a fórmula eletrônica de Lewis. Até tranquilo? Bem, continuando, vou apagar isso aqui. Continuando, como eu falei para vocês, a química orgânica ela vai estudar os compostos orgânicos formados por carbono e hidrogênio, seja ele sintético ou não, natural nesse caso, e também sintético, onde foi desenvolvido pelo homem, logicamente, em laboratório, a partir da síntese orgânica. Aí agora vamos pegar um composto orgânico para a gente poder analisar como é que eu posso representar sua forma molecular e também a sua forma estrutural. Não esqueçando que nós podemos quantificar essa quantidade de elementos para cada composto molecular. Vejam só, se nós pegarmos o composto anterior, que é o gás carbônico, ele contém um carbono e 2 oxigênios. O índice remissivo 2 vai indicar 2 carbonos, 2 oxigênios, e aqui eu vou ter um carbono. Pode vir o número 1 ou não. Aí nesse caso aqui nós temos a fórmula molecular. Então veja como é fácil representarmos a fórmula molecular de um composto, seja ele orgânico ou inorgânico nesse caso. Ou no caso do gás carbônico é um composto inorgânico, certo? Está ali entre o meu termo de orgânico e inorgânico, mas na verdade ele vai ser um composto inorgânico, né? Mesmo tendo carbono. Aí vejam que nós temos a fórmula nesse caso aqui, né? Molecular do gás carbônico. Aí a fórmula estrutural, só para enfatizar, vai ser formada por C dupla, O e O. Aí nesse caso nós temos a fórmula molecular, fórmula estrutural do gás carbônico.
estrutural. Até aí tranquilo, né? Então veja que não é difícil identificar a forma molecular e a forma estrutural. No caso dos compostos orgânicos, há outras representações de forma estrutural. Como assim? Vamos lá. Vamos pegar um composto bem simples, chamado de metano. Metano, ele é um gás altamente inflamável. Como nós sabemos, ele é encontrado geralmente em lixões. Bem, esse gás metano, simplesmente metano, ele é formado por um carbono. Certo? Vamos escrever a fórmula estrutural inicialmente. Aí nesse caso, nós iremos verificar que como o carbono forma 4 ligações, então teremos uma ligação, olha, veja que eu estou utilizando o bastão, uma ligação, mais uma e mais uma, tá certo? São 4 ligações simples. Bem, aí vamos completar essas ligações com o hidrogênio. Por que o hidrogênio? Forma apenas uma ligação. E como nós sabemos, os compostos orgânicos geralmente formados por carbono e hidrogênio. Aí nós temos, nesse caso, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Dessa maneira nós escrevemos a fórmula estrutural, tá certo? Carbono centralizado, 4 hidrogênios em torno dele, as ligações simples, tá certo? Essa é a fórmula estrutural. Geralmente, em uma cadeia carbônica mais extensa, grande, geralmente os carbonos são ocultos. Eles não são visíveis, assim como também os próprios hidrogênios. Então há várias formas de representar a fórmula estrutural de um composto orgânico, mostrando ou não os carbonos e hidrogênio. Apenas eles. No caso do oxigênio, nitrogênio, enxofre e outros elementos, tem que escrever a sua simbologia, tá certo? Bem, então aqui eu posso também escrever a sua fórmula molecular. Como? Vou verificar as quantidades de elementos. Carbono tem quanto? 1. Aí primeiro escreve carbono, na sequência o hidrogênio. E são quantos? São 4. Então CH4 é a fórmula molecular do metano. Beleza? Até aí tranquilo, né? Está compreendido, né? Muito bem, vamos passar para um outro composto orgânico. Vamos pegar um mais recheado, né? Um mais grandinho aí para vocês poderem ver primeiramente a sua estrutura. Então vamos pegar, aqui eu trouxe o exemplo da, deixa eu ver aqui do etanol. Como nós sabemos, o etanol é o famoso álcool. Álcool combustível, álcool comercial, enfim. Então o etanol, ele é um composto orgânico, também inflamável, né, líquido. E esse cara, ele vai ter em sua composição química 2 carbonos. Aí vamos escrever 2 carbonos. Entre eles vai ter uma ligação simples. Escrever de azul para ficar em destaque. Simples. Além disso, ele vai ter na terminação o OH, é o que vai caracterizar a sua função álcool. Aí nós iremos agora completar as ligações. Veja que falta ainda alguma coisa. Quem? Os hidrogênios. Então, aqui vai ter mais 3 hidrogênios, completando as 4 ligações para esse carbono. E aqui mais 2 hidrogênios, completando também as 4 ligações do carbono. E vamos colocar os H's. Hidrogênio, 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 hidrogênio e hidrogênio. Temos a fórmula estrutural, mostrando carbono, hidrogênio e oxigênio, não é isso? Além disso, eu posso também reescrever essa fórmula estrutural da seguinte maneira. Observem.
o OH. Então veja que eu substituí os carbonos por vértices, ou seja, nesse vértice tem um carbono e aqui na pontinha tem outro carbono. E os hidrogênios estão aí também. Essa é uma outra forma de escrever a fórmula estrutural. Então, nesse caso aqui nós temos um carbono, dois carbonos. Nesse carbono é 3 hidrogênios, nesse carbono 2 hidrogênios. 3, 2. E a função, o OH. Tá aí tranquilo? Está compreendido? Então, geralmente, algumas cadeias carbônicas que são grandes, podemos representá-las por os traços, os bastões. Onde, se for apenas um traço, uma ligação simples. Se porventura tivermos isso aqui, dois traços, ligação dupla. Carbono, carbono, ligação dupla. Ou ligação tripla, por exemplo. Então eu vou ter carbono, carbono, 3 ligações, ligação tripla, ligação simples. Aí nesse caso, vai diminuir a quantidade de hidrogênios na cadeia. Estou compreendendo? E por último, a forma molecular. Como são, nesse caso, dois carbonos, falando do etanol, nós temos dois carbonos. Quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hidrogênios, só que nesse caso, gente, esse aqui eu vou deixar juntamente com o oxigênio. Então eu vou colocar os 5 hidrogênios e vou finalizar com a função a qual ele pertence, o OH. Então, totalizando aqui, eu tenho 2 carbonos, 6 hidrogênios e o oxigênio. Portanto, aqui temos a fórmula molecular do etanol, fórmula estrutural do etanol. E também a fórmula estrutural, a fórmula estrutural também do etanol, não mostrando os carbonos e também os hidrogênios. Estão entendendo? Acho que sim, né? Seguindo.